Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os cuidados com a pele. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a médica dermatologista a doutora Úrsula Mettelman. Aproveite para participar do programa. E não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. É sempre uma alegria ter você aí do outro lado. Aproveito para te convidar para participar desse bate-papo. Hoje falando sobre os cuidados com a pele. A gente começa de um jeito diferente a entrevista de hoje. Tem muita novidade que a gente vai adorar saber, com certeza. Aproveite e participe. 0 Operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Participe também pelas nossas redes sociais, lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/. Denise Luque. Corre no meu Instagram que eu também estou esperando você por lá, @Denise Luque. E hoje, para você ficar muito bem informado e saber como cuidar da sua pele, eu tenho o prazer de receber a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica, dermatologista. Doutora, você já sabe, eu adoro te receber aqui. Obrigada, é sempre uma honra, um prazer para mim vir aqui, Denise. Hoje com muitas novidades, a doutora trouxe muitos elementos aqui para ilustrar a nossa entrevista. São novidades, muita coisa bacana. Antes a gente falava de cuidados com a pele, muito focado só no protetor solar, na limpeza. Hoje esse cuidado vai além, porque isso já é tão básico e tão essencial que não dá para acordar e não passar um protetor solar, principalmente no rosto, né, no colo, pescoço, nas mãos, no corpo, que agora a gente vai para um degrau aí acima, caminhar nessa entrevista, falar também sobre nutracêuticos, e a gente vai entender daqui a pouquinho, viu, doutora? Eu vou aproveitar esse momento, convidar a nossa repórter Jéssica Marques. Hoje tem link aqui no Consulta ao Doutor. Roda a vinheta. E eu vou direto conversar com Jéssica Marques. Que prazer te receber aqui, Jéssica. Seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde. Você tem informações e também entrevistas, né? Com o pessoal das ruas, pra gente saber como é que o pessoal tá cuidando da pele. Boa tarde, tudo bem? Olá, Denise. Boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão assistindo ao programa Consulta ao Doutor. Muito obrigada pela recepção, Denise. É isso mesmo. Hoje nós fomos às ruas para saber como as pessoas estão cuidando da pele delas. Pele essa que pode ser oleosa, ressecada, com rugas, manchada, de diversas formas, né? E olha, essas peles elas devem ser muito bem cuidadas, pois de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele informa que somente neste ano de 2018, cerca de 165 mil pessoas podem apresentar um quadro com câncer de pele. Sendo dessas 165 mil, cerca de 85 mil homens e 80 mil mulheres. Então, o balanço é concluído que os homens normalmente têm um déficit a mais para não cuidar tanto da pele. E quando nós fomos às ruas, nós perguntamos tanto a homens quanto a mulheres se eles estão cuidando bem da pele, se eles vão a um dermatologista e se eles conhecem algum tipo de tratamento caseiro, também aqueles famosos que nós conhecemos pela internet. Vamos conferir no VT. Você cuida da sua pele? Cuido mais ou menos. Sei da necessidade da pele negra, pelas manchas devido ao sol e tudo mais, as questões de oleosidade, de espinha, principalmente com as questões das manchas. Pela idade que eu já tenho, deveria cuidar mais. O que você cuida na sua pele? Protetor solar, o que você passa nela? Só hidratante. Passa maquiagem com algum tratamento para sinais, alguma coisa assim? Não? Não. Cuido. O que você faz para estar tratando da sua pele? Olha, não só alimentação, né? Uma alimentação saudável, como os creminhos que eu uso. Mais ou menos. Só com sabonete mesmo. Não passo mais nada. Nem protetor solar, nada? De vez em quando. Mais ou menos. Tomo bastante água e tomo suplementação, não todo tipo, porque a cor da minha pele, você vê que ela já é sensível. Eu tive muito problema com acne. Aí
decorrer disso eu tomo bastante água, porque a água ajuda bastante, entendeu? Faz circular o sangue, né? E é isso que eu faço, tomo bastante água. Passo protetor solar, creme. Tratamento caseiro, você já fez algum? Gelatina, camomila? Nenhum, nem na pele, nem no cabelo? Não. No cabelo já, né? Já fez tratamento de caseiro no cabelo, mas como? Quais seriam os tratamentos? Na época da maisena, né? Aquele alisante natural, maisena, fez aquela papinha e tal, usei. No começo deu certo, mas depois vieram as complicações, né? Aí você tem que recorrer a um especialista mesmo, né? Um técnico que entenda, né? Caseiro nunca funciona. Já. É que eu vi na internet, né? Que colocar café e um pouco de azeite, passar no rosto também, que faz bom. E também eu passo bastante protetor, que fala que é bom por causa de espinha, por causa do sol também, por causa de câncer. E vai na esteticista, já foi fazer algum tratamento? Foi uma vez só fazer limpeza de pele. Já, fui uma vez e às vezes eu passo argila, coisa assim na pele. Eu fui uma vez, mas por causa de mancha na pele, essas coisas, mas nada demais. Bom, como nós podemos conferir, as pessoas querem ter um maior cuidado com a pele, porém por falta de tempo, muitas vezes deixam para lá e vão empurrando até o momento em que é mais necessário. Mas Denise, hoje, no Consulta ao Doutor, como vocês iniciaram o programa, vai abordar cuidados com a pele com você e com a doutora Úrsula Mettelman. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Jéssica. Num dia como esse, né, onde o sol não apareceu, pelo menos aqui em São Paulo, a gente percebe que está ventando bastante, a gente não percebe a ação, de repente, dos raios solares. Muita gente esquece de passar o protetor solar, né? E aí também não pode. A doutora já vai falar sobre isso também. Obrigada, Jéssica. Bom fim de tarde para você, excelente trabalho. Adorei aí as entrevistas, doutora. Não dá para brincar quando o assunto é a pele, né? Porque no dia de hoje, por exemplo, a chance das pessoas não terem passado o protetor solar é muito grande, né? São maiores. E a gente tem que lembrar que, assim, se é dia, tem sol. Então, acima dessa camada de nuvens, mesmo que esteja chovendo, vai ter o sol com a sua radiação. Essa radiação vai chegar até a nossa pele, mesmo que ela chegue mais fraca, mais lenta, diminuída, isso não vai tirar aquele fator do envelhecimento, do câncer de pele, das rugas. Então, todos os dias tem que passar protetor solar. É muito comum a gente perguntar e as pessoas falarem que só passam quando vão à praia. E a gente vai para a praia quantas vezes, né? Só em feriado, só nas férias, sendo que o dia a dia é muito importante. Então, você ir na feira, você andar na rua, você andar no parque, qualquer atividade que você vai fazer, mesmo no seu quintal, estender uma roupa, limpar um quintal, você está se expondo. E essa radiação cumulativa, até, ela é muito mais importante do que uma vez por ano que você vá a uma praia, a um clube. Quem já teve acne ou sofre com esse problema, ou tem esse problema ativo aí na pele, aí cuida um pouquinho mais. Mais pra frente a gente aborda essa questão também, quais são os tratamentos, como é que elimina, cicatriz de acne, será que dá pra cuidar dessa pele que hoje tá em dia, né? Os seus cuidados estão em dia, mas ficaram manchas ou essas cicatrizes de acne, será que dá pra tratar? Mais pra frente a gente fala. Eu queria abrir nossa entrevista falando desses nutracêuticos. A doutora trouxe alguns aqui para ilustrar a entrevista. Nós cobrimos a marca, isso não é importante aqui hoje na entrevista. É importante a gente saber o que tem disponível, né? E como é que a gente escolhe, para quem é? O profissional dermatologista, é ele que indica? O que são os nutracêuticos, doutora? Então, os nutracêuticos são produtos que nós temos comercialmente, né? São vitaminas, são sais minerais, que eles têm uma função benéfica na pele. Durante muitos anos questionou-se o real efeito desses produtos na nossa pele, na nossa unha e nos nossos cabelos. Então eles sempre ficaram assim na periferia do tratamento. A gente sempre enfocou fazer o tratamento de pele, cuidar da pele e do cabelo e como secundário as vitaminas e sais minerais. Hoje nós já sabemos, já tem estudos grandes mostrando que eles realmente têm efeitos benéficos, que as pessoas que melhoram, saiu um estudo recente numa importante revista de dermatologia,
mostrando que pessoas que tomam suplementação de algumas vitaminas e sais minerais, elas têm uma melhora na sua pele só de estar usando a vitamina de 20%. Isso é uma coisa significativa quando você associa aos outros cuidados, como o protetor solar, creme, enfim, todos esses cuidados que nós fazemos para a pele. Tudo é válido. Os cremes, então, utilizar o produto tópico também faz seu efeito. Exatamente. O ideal é fazer uma combinação, né? Porque nós temos os fatores externos e aí o sol realmente, né? A exposição a produtos químicos, a poluição, que é um conceito novo que se fala também, porque na medicina, assim, enquanto a gente não consegue determinar através de estudos que aquilo é bom ou é ruim, a gente não pode falar nenhuma palavra final determinante para os nossos pacientes, né? Então hoje nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que moram em cidades poluídas, como em São Paulo, era típico a gente mostrar assim, aquela foto do pulmão, né? O pulmão de uma pessoa que fuma, o pulmão de uma pessoa que está numa cidade poluída, a pele está o pulmão está escurecido, está danificado, mas não só. Hoje nós sabemos que a pele, o couro cabeludo, eles também sofrem com essa radiação, com essa poluição. E nesse conceito hoje de saúde, que saúde também é o que você come, o que você ingere, entrou, né, no mercado, assim, com muita força, entraram os nutricosméticos, são essas vitaminas e sais minerais. Você vai numa farmácia hoje, você vai ver uma infinidade de produtos, né? Para a pele, para o cabelo, para as unhas, para celulite, para rejuvenescer. Quase todos os laboratórios acabaram tendo algum produto nessa linha e muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Ficam confusas. Qual que é o melhor produto? Eu posso comprar sem orientação médica? O que fazer? Perfeito, porque a gente sabe que tem, né, várias marcas, os produtos parecidos, às vezes uma composição diferente ali. Será que pode fazer a diferença, né? Às vezes uma pele mais sensível, um organismo que você já saiba de um histórico aí, porque apesar da dermatologia cuidar da pele, né? Numa situação onde a ação vai ser sistêmica, você tem que saber se a pessoa tem uma intolerância gástrica, por exemplo, vai que tem alguma contraindicação nesse sentido, né, doutora? Exatamente. Por legislação, a grande maioria desses produtos, eles não são considerados medicamento, né? A grande maioria são de venda livre, então você pode chegar numa farmácia e comprar o produto. Porém, eu, assim, costumo orientar aos colegas, costumo fazer com os meus pacientes sempre uma pesquisa antes de prescrever. A gente deve dosar. Hoje tem como a gente dosar em laboratório como estão as nossas vitaminas, como estão alguns sais minerais e a partir daí você começar a suplementar mediante o que a pessoa precisa. Excelente, porque assim não vai a mais e não deixa passar algum nutriente que seria importante. O que você quer começar falando aqui, doutora? Mostra algum produtinho pra gente. O que são interessantes? Nós temos produtos que achamos aqui em qualquer farmácia, tá? E todos eles têm uma característica assim, digamos que é um ganho agregado. Por exemplo, o colágeno. Vamos começar falando do colágeno, que hoje existe uma procura muito grande, né, em relação ao colágeno. Na sua grande maioria, os colágenos eles vêm em pó. Né? Porque o que é importante você saber, e eu tenho perguntas todos os dias no consultório sobre isso. Qual o colágeno que eu posso tomar? Eu posso ir ali numa loja que vende o colágeno em pó e tomar uma colher de sopa desse produto? Eu, sinceramente, não sei. Por quê? O que eu e você temos que saber? Que as pessoas precisam de 10 gramas de colágeno por dia. Tá? Então você precisa comprar um produto, na hora de comprar esse produto, ele tem que ter 10 gramas de colágeno por dia. E o colágeno, ele é muito difícil de ser absorvido. E ele é muito mais difícil ainda de chegar na pele, que não é um órgão nobre. Porque se você for pensar, quem precisa mais de colágeno é o nosso osso, são as nossas articulações. Então, depois que o organismo absorveu e mandou para os locais principais, o que sobrar ele vai mandar para a pele. Então, realmente, se você quer fazer um estímulo de colágeno, você deve fazer uma suplementação. O colágeno tem que estar no mínimo em 10 gramas e para ele ser melhor absorvido, ele vem acompanhado de algumas vitaminas. Legal. Aqui tem toda a composição, né? Aqui atrás, ó.
Exatamente. Geralmente é vitamina C, às vezes vitamina E. Tem produtos que às vezes eles colocam um pouco de chá de hibisco, que aí ele já tem uma função também de uma diurese, de você urinar um pouquinho mais. O legal de tomar colágeno, e eu realmente incentivo que as pessoas tomem da maneira certa, é que você, quando ele entra no nosso estômago, ele vira uma gelatina, então ele dá um pouquinho de saciedade. Então, um sachê, 10 gramas, você pode, por exemplo, diluir numa garrafinha de meio litro e na hora do intervalo de um lanche, você toma. Só tá? toma num copo só, né? Não, você pode, dá para diluir em meio litro, você pode diluir num suco, tá? Então, a maioria vem realmente nesses pós e é bem interessante. Não dá para comprar o colágeno, não sei como, você pode comer 2 ovos. O ovo tem 8 gramas de proteína. Então, 2 ovos cozidos inteiros, com gema, com clara, com tudo, equivalem a um sachêzinho de colágeno. Tem que caber na dieta, né? Você está fazendo, contando calorias ou fazendo qualquer dieta que seja, tem que caber na sua dieta também. Mas é legal porque agora uma outra informação, né? O ovo por si só já dá saciedade, né? Exato. E fora isso, Exatamente. O ovo é um dos alimentos que de repente você quer colocar no seu intervalo, quer comer à noite, quer comer menos, né? O ovo ele dá uma saciedade. Cozido ainda é fácil de levar, né? Eu adorei saber disso. Agora, você falou que o colágeno ele forma então no nosso estômago como se fosse uma gelatina. E tem muita gente que não tem o colágeno, mas eu vou comer uma gelatina. Não é a mesma coisa. Não. Infelizmente, a gelatina que a gente conhece, né, o produto de gelatina, ele é um produto realmente muito artificial, que nem esses colágenos, eles geralmente não têm açúcar, são corantes naturais, a caloria que ele tem é de 5 gramas ou menos, né, 5 quilocalorias. Já a gelatina é um produto muito artificial. Então, é um produto fácil de ingerir, mas ele tem muito corante, ele tem muito açúcar. Se ele for diet, ele vai ter os adoçantes que não são ideais. Então, a gelatina artificial, realmente, ela não é absorvida. Primeiro, que ela tem uma quantidade pequena do colágeno. E segundo, que ela não é absorvida. Então, ela em uma dieta, né, para você tentar ingerir, aí é melhor você comer coisas naturais. O ovo é uma alternativa, o caldo de mocotó é outra. E assim, uma receita que tem até surgido na internet, que é o pé de galinha. Tá super em alta, né? Tá super em alta. Por quê? Porque que a questão, né? E eu acho que tem um lado interessante aí de repente você comer um alimento que muitas vezes é jogado fora, que ninguém dá muita importância, né? O pé de galinha, ele realmente é feito basicamente de pele e colágeno e articulação. O nosso colágeno, ele fica nas articulações. Então, quando você ingere um colágeno, ele não está fazendo bem só para a pele, ele está melhorando as suas articulações. Tem produtos iguais a esses que tem um nome e uma promoção de venda para ortopedista, para reumatologista, porque os colegas também colocam no receituário deles nesse intuito de formar colágeno. E o ideal é formar antes, com 40 anos, com 35, não esperar você ter um problema ortopédico, uma deficiência de colágeno, um problema de articulação para começar a tomar. Um sachê por dia seria suficiente? Um sachê. E aí o pé de galinha, que tem a questão do pé de galinha, tem uma receita que talvez algumas pessoas tenham visto, que, né, muitas pessoas têm comentado na internet, que é você colocar 1 quilo de pé de galinha com 2 litros de água, deixar umas 3 horas na panela de pressão, ela tem que ficar bem molinha, você bate no liquidificador. E aí você pode colocar um tempero natural, um orégano, um azeite, que são coisas naturais também, que tem ômega, que fazem bem pra gente. E tomar um copo daquele... Seria como uma sopa? Exatamente, um caldo. E tomar um copo daquele uma vez ao dia. Pode guardar na geladeira e ir tomando aí ao longo da semana. Então é uma receita que é natural, que a gente valida, né? Mas lembrando que primeiro você tem que suplementar mesmo, porque primeiro isso vai ser absorvido para os órgãos mais importantes e para chegar na pele, na unha e no cabelo, isso vai chegar só quando você já tiver com o seu corpo todo reparado. É por isso que tanta gente fala, toma tanto tempo colágeno, não percebi diferença na pele, na textura, na elasticidade, não percebo. É por isso. Também é por isso. Outros órgãos estão precisando
precisando mais. Exatamente. E também a gente tem que ver se você está absorvendo esse colágeno, que é uma coisa, são conceitos novos que a gente tem usado hoje, inclusive na dermatologia, na nutrologia e dermatologia, que se você não tem um intestino que está bom, um estômago que está bom, se você tem uma flora intestinal que não está legal, você pode não estar absorvendo. Isso é muito comum, por exemplo, na vitamina D. Tem um suplemento desses também, que ele, além de ser um suplemento, ele já tem uma dose de vitamina D diária. Ótimo. Então é um ganho. Se você tem deficiência de vitamina D e você precisa tomar um suplemento, as indústrias acabam colocando já um produto que tem vitamina D. Perfeito. Tá? E aí você acaba melhorando essa absorção da vitamina D, né? Muitas vezes você não está aumentando sua vitamina D porque o teu intestino não está bom ou porque a sua vitamina K2, que ela é carreadora junto com a vitamina D para dentro dos tecidos, ela também não está boa. Então, por isso é que eu falo, assim, é muito importante passar num médico, né? Passar num dermatologista que tem essa visão também da nutrologia, ou passar num nutrólogo para investigar essas outras questões, porque efetivamente elas fazem diferença. Vitamina D baixa é queda de cabelo e quebra de unha. É muito comum a gente ver isso. Muita gente tem vitamina D baixa, né? Já a gente continua esse assunto. Vamos falar com a telespectadora. A Lucile está na linha, fala conosco de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Lucile, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde. Tudo jóia. Olha, eu queria saber se o fator de proteção 40, 50, 60 é tudo igual ao 30, porque uma farmacêutica, amiga minha, me disse que eu estava jogando dinheiro fora, que eu comprava 60 porque eu moro na praia, vou todos os dias, que inclusive eu chamo de escritório. Então eu queria saber se é realmente tudo igual, se é 30 já bastou, ou é folclore, o que é verdade? Adorei sua pergunta, Lucile. Que maravilha poder todo dia à praia. Muito bom, viu, Lucile? Um beijão pra você. A doutora vai explicar pra gente. Eu também já ouvi isso, doutora, que é tudo a mesma coisa. 30, o importante é ser 30. Na verdade, assim, esse é um conceito que dentro da dermatologia já faz uns 3 anos que a gente vem batendo nessa mesma tecla. Não é a mesma coisa. Saiu um estudo recente, inclusive, de pacientes que usavam um protetor 30 numa face e um protetor... Fora do Brasil pode-se falar 100. Aqui no Brasil a legislação nos permite falar no máximo 99. E assim, aí depois foi feita uma análise dessa pele, o lado que foi irradiada, o lado que usou protetor de fator maior ficou mais protegido. Quanto maior, melhor. Maior, 50, 60, 70. Por quê? A gente nunca passa a quantidade correta. Um corpo inteiro, tá? Se você está na praia, um corpo inteiro, depende do seu tamanho, mas a gente nem entra nessa questão. Um homem de 70 quilos, que é o padrão, usa de 30 a 40 ml por passada. Muito difícil alguém que passe isso de 2 em 2 horas. Então, a quantidade que nós passamos não é a mesma, tá? É menor. Então, já não vai ter aquele fator de proteção. O fator 30, ele é 30 durante 2 horas, se você passar aqueles 40 ml no seu corpo todo. Passou menos do que isso, você já está passando um 20, um 15. Então, se você passa um 50, pouquinho, você está ali num 30, num 25, depois de 2 horas você tem que repassar. Então é muito importante esse conceito, principalmente para quem mora na praia. Além da proteção física, usar óculos, usar chapéu, usar camiseta, realmente ficar na sombra, isso são aliados. É por isso que as pessoas falam, eu uso protetor, mas eu tenho mancha. Porque é muito difícil realmente alguém que consiga usar da maneira certa, na dose certa, no horário certo. E olha que tem famílias que compram um vidrinho, mesmo aquele frasco maior, né? O tamanho família que eles chamam. E dura, viu? Vai mais de um verão com aquele
com aquele frasco de protetor solar. Alguma coisa está errada, é a quantidade, né, doutora? Sim. Aqui no Brasil nós temos embalagens de no máximo 200, 250 ml. E isso vem de fora, né? Porque a maioria das empresas traz as embalagens para cá. Fora do Brasil, na Austrália, onde a incidência de câncer de pele, de melanoma é muito alta, você encontra facilmente embalagens de 1 litro, de 2 litros e até mesmo de 5 litros. Uau. Porque lá eles já têm essa consciência e eu vou falar com preços de produtos muito baratos aqui no Brasil. Além de tudo, porque as pessoas podem falar, mas vai ficar impagável 5 litros de protetor. Mas aí tem uma questão também toda de ter uma legislação diferente, né? Uma taxação de impostos diferente. Aqui o protetor ainda é um pouco caro, né? O preço é elevado, mas dá para escolher. Sempre o pessoal quer saber, né? Que protetor, que marca. Tem que ser um que dá pra gente comprar sempre, né? Exatamente. Eu acho isso muito importante, principalmente falando em corpo, que você vai usar bastante. E como hoje tem muita rede social, o público, o consumidor de um modo geral, ele está muito em contato com as empresas têm se esforçado para fazerem produtos que efetivamente são bons. O que eu falo mais que a gente precisa de um cuidado é que às vezes você passa um protetor de corpo no seu rosto, você faz acne, ou você tem um problema específico, né, melasma, alguma coisa que precisa de uma orientação. Então, nesse caso, realmente procure um profissional, um dermatologista, que ele vai te orientar, pelo menos para o rosto, um produto melhor. Perfeito. É porque no rosto faz diferença, né? Faz muita diferença passar um produto específico. Tem para pele sensível, para as mulheres tem com cor, né? Que já facilita a questão de uniformizar o tom da pele também. Mas vamos lá, doutora. Você estava falando da vitamina D, me chamou muita atenção. Muita gente gosta de tomar um solzinho durante o dia, né? Aí a questão sempre passa protetor para tomar esses 10, 15 minutos de sol por dia nos horários adequados ou não passa protetor? Então, o que a gente fala? Você não precisa tomar sol no rosto, no corpo todo. Você pode evitar, por exemplo, as áreas que você quer tratar para rejuvenescer. Então, o rosto, a mão, isso você pode evitar, porque você toma sol do couro cabeludo. Nós moramos num país tropical, né? Os índices aqui são um pouco diferentes de radiação, a gente mora perto dos trópicos, então a gente toma mais sol aqui no Brasil, né? E na dúvida, tem deficiência de vitamina D, foi constatado isso, tem que fazer reposição o resto da vida. A visão do dermatologista às vezes é um pouco mais conservadora nesse sentido, porque os nossos olhos são para pele, e porque a gente que recebe o paciente que está com mancha, que está com sarda, que está com câncer de pele, então o nosso olhar às vezes conflita um pouco com outros médicos, porque cada um está colocando amor ali, a sua energia naquele órgão que ele está tratando. Então, a gente não tem dúvida que tem que repor a vitamina D, sim, tá? E tomar sol, claro, é vida, pessoas... tem vários lugares de praia aqui no Brasil, né? As pessoas têm que se expor mesmo, acho que faz parte, mas você pode se expor de maneira consciente, né? Você pode usar horários melhores, início da manhã, final da tarde, usar roupas de proteção solar, usar chapéu, usar óculos, então ficar mais na sombra, tudo isso te ajuda. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a doutora vai explicar quais são os outros nutracêuticos que estão disponíveis e que têm feito sucesso, né? Será que tem que tomar esses suplementos sempre? Depois dosa de novo para saber como é que está no organismo? No próximo bloco a doutora vai explicar para nós. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre os cuidados com a pele. Você cuida da sua pele, mesmo num dia nublado, né, onde você não enxerga o sol? Você passa pelo menos o protetor solar? E uma limpeza de pele, outros procedimentos que você precisa fazer aí fora de casa, tá? Sem as receitinhas caseiras, você cuida também? Aproveite, ligue para cá, faça a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pelas nossas redes sociais. Doutora Úrsula Meta é uma nossa convidada hoje, médica dermatologista. Doutora, tem muita coisa nessa área e a indústria vem trabalhando forte em oferecer os produtos, né?
E os profissionais, isso é legal, sabe? Os profissionais testam também esses produtos, né? Sim. Então você não oferece algo que você não sabe qual é o mecanismo de ação, né? Então isso é muito legal, por isso que vale a pena ir ao profissional dermatologista, porque eles estão muito inteirados sobre isso. Tem congressos, tem de tudo acontecendo a todo tempo, o mundo todo, conectando os profissionais com essas novidades, né, doutora? Exatamente. Assim, a classe médica demorou alguns anos realmente para dar o aval, né, para introduzir esse tipo de prescrição no receituário, porque a gente não tinha provas, estudos, né, do que fazia bem, porque a gente tem que promover saúde, então a gente tem que sempre descartar uma coisa que faça mal e que o benefício seja melhor que o mal que ele possa fazer, e a partir daí ajudar os laboratórios, enfim, a desenvolver produtos bem interessantes. Como nós estávamos falando da questão do sol, hoje nós temos produtos, principalmente para quem vai... né? Exato. Esse e alguns semelhantes a esse, tem outras substâncias, também falar o nome das substâncias, tem o polipódio leucotomos, tem outras substâncias que você ingere, né? Você vai tomar essa medicação e conforme você tomar o sol, o dano que o sol ia promover na sua pele é como se você tivesse um exército combatendo a radiação, porque é isso que o sol faz na nossa pele, ele é uma radiação, é como se você entrasse numa cabine de raio-x, de tomografia, né? Não tem aquela coisa, não posso fazer muito raio-x, muita tomografia porque eu vou ter câncer. Então o sol é a mesma coisa, é como se fosse uma cabine daquelas. E você tomando a medicação, você tem ali um exército que está te protegendo contra os malefícios da radiação, são os antioxidantes. E se a gente for ver particularmente esse produto, ele tem o que a gente chama de lactobacilos, que é para tratar a flora intestinal. Porque, na verdade, é aquele conceito que eu passei um pouquinho para vocês. A gente tem que ter um intestino bom, né? Um intestino com bactérias boas, a gente é repleto de bactérias e fungos no nosso organismo. Então a gente tem que ter as bactérias benéficas para poder absorver esses produtos e eles fazerem efeito na nossa pele. E hoje, não só os profissionais que cuidam da pele, mas toda a classe médica vem falando bastante da importância de agregar esses lactobacilos também, né, doutora? Sinal de que realmente... Sim, já tem lactobacilos, né? Porque a nossa flora intestinal, nós temos aí 87 bilhões de bactérias no nosso organismo, nós somos formados e forrados de bactérias, né? E o que foi se descobrindo, né, nos últimos anos? É que um grupo de bactérias de cada, ele é responsável pela sintonia de um órgão do nosso corpo. E cada uma, né, você tem como regular, você tem como melhorar através da suplementação de lactobacilos. Na verdade, você diminui a proporção das ruins e aumenta das boas. Isso, muitas vezes, ela determina o aumento de peso, uma vontade inexplicável de comer doce que você não consegue controlar. Então, muitas vezes, o problema está no intestino. Então, você tem que regular a sua flora, né? Você tem que fazer um tratamento, passar num médico, tem alguns exames que a gente pode ver isso. E, a partir daí, você regula o seu organismo para conseguir fazer, por exemplo, um tratamento com vitamina ou com outras coisas e ter o seu resultado clínico. Excelente. Tem produto para o cabelo também, doutora? Tem. E esses são muito famosos, né? Às vezes as pessoas vão também nas farmácias e tem aqueles kits, né? Usa o shampoo, usa o condicionador, usa... E o que é real nisso ou não? Hoje nós temos, né, por exemplo, tem um produto aqui que foi feito até um trabalho científico com ele, que mostrou que realmente após ingerir ele, o cabelo ficou mais resistente, o cabelo ficou mais brilhoso, mais sedoso, ele melhorou a constituição do cabelo, tá? Então hoje a gente já pode falar que tem produtos que melhoram o cabelo, mas em relação a cabelo é sempre importante, né, a gente saber qual que é o problema. Porque se o seu problema, por exemplo, é uma calvície, e a gente recebe, né, a primeira atitude do paciente é: passei na farmácia, estou tomando a vitamina, mas o seu problema é calvície. Vitamina não trata calvície, então a gente tem que dar um tratamento específico e associado a isso, a gente pode ou não entrar, né, com nutricosméticos, com vitaminas, porque é muito comum as pessoas tomarem muita vitamina. Tem vitamina... você até observou, então, né? Esse aqui, eu até falei para a doutora, nada que parece remédio, e a doutora nem se refere aos produtos como medicações. Esse aqui, sim, esse parece, tem a tardinha vermelha.
Na verdade, o que acontece? No meio de todos esses produtos, existe uma, duas marcas que são considerados medicamentos. Legal. Eles são de venda livre, então as pessoas compram, mas eles são medicamentos. Isso significa o quê? Que ele tem que ter um acompanhamento médico. Teoricamente, ele deveria ser prescrito pelo médico, porque ele contém vitaminas que, se você toma 3 cápsulas ao dia, um tempo longo, você aumenta essas vitaminas. Daqui a pouco o teu cabelo tá pior, tá caindo, e você não sabe que você teve um aumento da vitamina B6. É uma vitamina então, específica. De quanto em quanto tempo a gente teria que dosar? Porque, na verdade, a venda é livre, mas a gente está mexendo com coisa séria dentro do corpo, né? Utilizar em excesso ou por um tempo maior do que o recomendado, não sei, a doutora vai falar aqui pra gente qual que é essa regrinha, quando é que a gente tem que voltar e dosar de novo, fazer outro exame de sangue. Rosângela tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Rosângela, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Linda, adoro seu programa, viu? E assisto todo dia. Obrigada, Rosângela, fico muito feliz, viu? Uma alegria ter você aí do outro lado participando com a gente. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu queria perguntar pra doutora que o meu filho já tentou tudo com relação a acne, de antibiótico e pomada e tal. E ele vai entrar com esse medicamento que eu nunca vi medicamento tão forte na minha vida, no alto dos meus 52 anos, o tal de isotretinoína, doutora. Eu tô assim, mas eu assim até eu até estimulei ele a usar, porque ele tá com acne demais, não resolve, então ele entrou com esse medicamento. Vai entrar com esse medicamento, doutora. Vale o custo-benefício, porque ele é extremamente forte, doutora, tem tanto efeito colateral e tem que fazer exame de mês em mês. Eu tô assim, enlouquecida, né? Se você vai fazer 18 anos, eu tô super preocupada, doutora. Vale o custo-benefício desse medicamento, que é um medicamento, eu acho que um dos mais fortes que existem, né? Não sei se a senhora concorda com isso, como que é? Rosângela, você foi ótima, falou o nome do produto sem falar a marca, você foi excelente. Obrigada, Rosângela, pela sua participação, adorei sua pergunta. Doutora, esse remédio para acne, que tem a fama de ser muito forte, tem um monte de efeito colateral e precisa fazer exame, não pode abandonar o médico de jeito nenhum. Às vezes o paciente está muito afim de fazer esse tratamento, mas os pais ficam super preocupados, natural, né? Sim, Ela está colocando aí a questão aí como mãe, né? E eu coloco também como médica, como usuária e como mãe, né? A gente tem uma preocupação e o que a gente precisa saber em relação à acne? A acne, muitas vezes não é só aquela acne da adolescência, é um quadro inflamatório grave. Muitas vezes ele está no rosto, daqui a pouco ele está no couro cabeludo, ele está nas dobras, ele vai aumentando. E existe uma indicação específica para se tomar isotretinoína. E eu, assim, pessoalmente, eu acho que vale a pena a partir do momento que você começa a ter cicatriz, que começa a dificultar o psicológico e o emocional de pessoas que geralmente estão na adolescência e já tem toda uma questão de insegurança com a pele. Então, assim, o grande problema são as meninas que têm que tomar anticoncepcional porque não podem engravidar. Então, por isso que se fala muito desse, né, tem esse fantasma em relação, porque o grande medo é as pessoas engravidarem tomando o medicamento. Isso é um problema muito sério. Isso. Exatamente, ele causa malformações. Fora isso, com o acompanhamento médico, né, fazendo, se a menina tem que fazer o exame todo mês, se é menino, tem que fazer de 3 em 3 meses, com acompanhamento do dermatologista, tudo, pode ficar tranquila. Eu sempre falo assim, a gente num consultório, de um modo geral, você não quer prejudicar a saúde do paciente, gente. Você, né, você quer promover saúde. Então, jamais a gente ia prescrever, a comunidade médica ia permitir que se prescrevesse alguma coisa que causasse mais mal do que benefício. E essa é uma substância consagrada, né? É consagrada aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, eu acho que se está bem indicado, a gente tem que fazer sempre sob supervisão e acreditar, confiar no profissional que está conduzindo o caso, né? E certamente vai dar tudo certo. Até certa vez perguntei para você, vou fazer a pergunta no ar agora, muita gente que fez esse tratamento, a acne cessou, ficou ótima, não tem mais episódios de acne, mas às vezes a pele segue muito oleosa. Dá para fazer alguma manobra aí, doutora? Porque o que se
espera, né? O que a gente imagina que vai acontecer é a pele ficar mais sequinha também, a pele do rosto, né? Ela fica enquanto você está tomando a medicação. E você veja que essa medicação é uma alta dose de vitamina A. Então, uma vitamina, que a gente fala, é uma vitamina em grande dose, ela é uma isotretinoína. Ela é um remédio que tem o poder de destruir as glândulas. Só que ela não destrói todas. Quando acaba a medicação, quando acaba o tratamento, a oleosidade tende a voltar, até porque o remédio ele não vai atuar em 100%. Ele atua naquelas glândulas que estão com problema, inflamatórias. As outras continuam funcionando. Então, aí tem pacientes, né, o pós-isotretinoína, muitas vezes que tem que voltar, 30% dos pacientes tem que voltar a tomar ciclos de isotretinoína ao longo da vida. E aí tem outras coisas que você pode fazer, medicamentos, né, cremes, né, cosméticos que você pode passar que diminuem a produção de gordura da sua face, sabonetes, ácidos que você pode usar à noite, lasers que diminuem o tamanho da glândula. Então, muitas vezes, a isotretinoína é um meio para você tratar, mas não é o fim, né? Além de você tomar essa medicação, você realmente vai precisar de um acompanhamento. Perfeito. Vamos atender a Rosana? Tá na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Rosana, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, eu gostaria de saber sobre foliculite. Ah, legal. A doutora vai responder aqui para nós. Obrigada, Rosana. Doutora, foliculite, muito popular, as pessoas falam muito sobre isso, temidas em homens e mulheres. Sim, a foliculite, na verdade, ela está no mesmo capítulo ali da acne, né? Ela é uma das doenças inflamatórias e infecciosas da pele também, na área onde você tem uma espinha, uma acne com pelo. Então, essa seria a diferença, né? É comum no Brasil, porque no Brasil nós temos muita mistura das nossas raças e muitas pessoas que têm o pelinho que nasce encurvado. Então, o pelo, ele nasce e ele já quer entrar de novo no folículo, ou ele nasce enroladinho. E isso promove, muitas vezes, na nuca, né, na virilha, principalmente de mulheres, mas em homens também. Em homem, muito comum na nuca e na barba, muito comum, muito frequente. Isso promove uma inflamação incessante. Então, para a foliculite, nós usamos antibióticos, usamos anti-inflamatórios, mas se você quer realmente sanar o problema, você tem que tirar o causador. O causador é o quê? É o pelo. Então, o ideal é fazer depilação. É fazer depilação com laser ou com uma luz pulsada. Você vai estar eliminando aquilo que causa todo esse processo inflamatório. Excelente. Então, dá para tratar. Em homens, talvez mais complicado, porque alguns homens gostam bastante de usar essa barba, né? Esse é um fato novo, né? A questão da barba masculina. Até então, os homens não tinham essa questão, né? Todo mundo tirava a barba, enfim. Agora a gente tem que olhar individualmente para cada pessoa, né? Aquela pessoa que tem um problema de foliculite, depois que a barba cresce num determinado ponto, ela não inflama tanto, né? Mas manter a barba curta, às vezes ele precisa por uma questão profissional. Hoje os ambientes estão mais, né, flexíveis, você pode usar barba em quase todos os... Mas se por um acaso, por uma questão profissional, ele não pode, ele tem que fazer a barba e tem foliculite, aí a gente recomenda realmente que faça laser e elimine o problema. Não tem nenhuma manobra que dê para fazer em casa, esfoliar, nada disso que ajude? Exatamente. O que acontece na foliculite? A pessoa nasce com uma pele que ela fecha o poro. Então, a camada de célula, aquela célula morta que a gente fala da pele, essa pessoa ela cresce demais, ela obstrui o folículo. Aí o pelo tenta sair, não consegue, inflama. Você usar um sabonete esfoliante na face, uma vez por semana, no corpo, a cada 10 dias, tá? Ou uma vez por semana, seguido de hidratantes. Aí você deve usar hidratantes à base de ureia. Então tem vários no mercado que você pode adquirir também, ou passar num dermatologista para ele recomendar uma concentração um pouco mais forte, porque isso é o que diferencia. Um produto que às vezes você vai comprar, que está ali na prateleira de venda livre, ele tem uma concentração pequena de um ativo, por exemplo, da ureia, ele está ali a 3%, e você precisa de uma ureia 10%. Então, aquela 10% é o dermatologista que vai te prescrever. Então, vale a pena, é uma medida que você pode ter uma buchinha neste caso, porque a gente realmente não orienta. A bucha, ela vai machucar demais a pele, ela vai ressecar demais. Então, nas áreas ali onde você tem a foliculite, você pode colocar um pouquinho de sabonete, friccionar, mas sempre seguido de hidratação. Joia. Vamos atender
outra telespectadora está na linha. A Anair fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Anair, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada. Fica à vontade. Seu programa, viu? Obrigada, Anair. Muito obrigada. Pode perguntar que a doutora já te ouve. Pode perguntar. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora, pessoas que têm problemas de alergia, se tem algum protetor solar específico que possa usar. Ah, você tem alergia ao protetor, Anair? Oi? Ao protetor você tem alergia? Já teve alergia ao protetor solar? Não, foi assim, eu tive alergia à loratadina, um antialérgico. Aí depois disso, depois de umas 2 semanas, eu fiz o teste com protetor solar, e assim atrás da orelha, e vermelhou a orelha. Aí daí pra cá nunca mais eu tive coragem pra tentar novamente. Tá, vamos ver se tem uma solução então. Obrigada, Anaí, um beijo pra você. Doutora. Existe essa alergia. Ela teve, na verdade, alergia à etilenodiamina, que é um componente que está nesse antialérgico, nessa substância. Para você ver, é um antialérgico que dá alergia. Então, até essa automedicação, a gente tem que tomar cuidado. E se o médico prescreveu, claro, aí você tem a quem recorrer. Existem protetores que eles são específicos para pele sensível. Então, você pode, sim, usar os protetores para pele sensível, que geralmente eles não têm cheiro, não têm cor, não tem nenhum pigmento, não tem perfume, e eles têm a ausência de algumas substâncias que são as mais conhecidas, que são conservantes, que dão alergia, tá? Através de um teste alérgico, você pode determinar melhor, né? Então, é interessante procurar um dermatologista, fazer o teste alérgico, ele vai encontrar quais são as substâncias e aí te prescrever o melhor protetor solar. Mas sem protetor não dá pra ficar. Não dá, né? Então precisa buscar essa alternativa aí. Doutora, você falou daquele remédio para acne. E você falou que nas mulheres é mais complicado porque durante todo o período de tratamento não poderia engravidar. E o homem, e se é um marido fazendo esse tratamento e o casal quer engravidar naquele momento, pode ou não? Não tem problema, tá? Não tem problema. O problema é na mulher mesmo? O problema é na mulher, é o efeito teratogênico na mulher, tá? E é interessante também resgatar um pouquinho dessa questão da acne, que a gente está falando de suplementação, e é muito comum hoje a questão da academia. Né, das pessoas chegarem no consultório, estou com acne, estou tomando suplemento, e aí você vai pesquisar. Qual suplemento? Né? Qual? O mais comum, a dupla mais comum de suplementos é o Whey Protein, que é proteína, que é para formar músculo, é para formar colágeno, né? E o BCAA, que são alguns aminoácidos, são 3 aminoácidos, que eles também fazem parte da constituição muscular. Então, um você toma antes, outro você toma depois, enfim. Isso é o mais comum. Porém, teve assim um boom há uns 3 anos no Brasil de pessoas tomando esses suplementos e os consultórios pipocando de pacientes com acne. Fomos estudar no Brasil, fora do Brasil, esse foi um fenômeno mundial. E o que se viu? Que o Whey Protein, ele por si só, ele dá acne, ele dá foliculite. Então, se você é uma pessoa que já tomou isotretinoína, que tem uma acne de difícil controle, ou começou a tomar suplemento e começou a ter acne, cuidado, porque o Whey Protein, né, ele tem o IGF, ele tem fator de crescimento, ele não é o indicado para você, ele é pró-inflamatório, assim como leite e derivados. O leite e derivados, eles também têm fatores de crescimento, ele tem substâncias pró-inflamatórias, que seria para o bezerrinho, para o bebê. Então, não seria interessante você tomar. Você pode tentar tomar o whey, a proteína isolada, vegetal, que hoje já tem alguns produtos vegetais. Então, você pode tentar experimentar para ver se você não faz acne. O BCA, o que acontece? O BCA tem uma vitamina e as pessoas perguntam muito pra gente assim, vitamina engorda? Esses produtos engordam? A caloria que eles têm, tem 5 quilocalorias, é muito pouquinho, né? Uma pessoa tem que ter aí 1.200, 1.800 quilocalorias num dia, então é muito pouquinho. Porém, a única vitamina que a gente não aconselha tomar se a pessoa tem acne é a B12. A B12, ela promove a acne, ela promove a inflamação. Né? Apesar de você ter que ter uma dosagem elevada de B12, junto com a vitamina D, hoje estão assim emergentes outras vitaminas que a gente tem dosado, tem visto que as pessoas têm vitamina baixa e têm suplementado de maneira injetável, que aí ela não dá tanta acne, ela não dá efeito colateral e não em comprimidos. O BCA tem B12, então quem tem acne também não deve tomar BCA. A B12
ela ajuda você a absorver esses elementos, esses aminoácidos que estão no BCAA. Então, muitas vezes não vai estar escrito no rótulo. Dependendo da dosagem, a empresa não é obrigada a colocar no rótulo. Mas se você está tomando e desencadeou a acne, ou a gente manda fazer um BCAA manipulado sem a B12, dá para fazer. E funciona, serve para a mesma coisa? Serve. Aí nesses casos, porque realmente não adianta. Se você continuar usando esses produtos, você vai ter E o outro whey, acne. que é vegetal também. Vai criar um músculo, tá tudo certo. Exatamente. Vale a tentativa também, né? Se é algo que incomoda aí, especialmente para as pessoas que já fizeram esse tratamento, ou seja, tem um histórico ali de acne, né? Às vezes não se veem livres da acne por conta dessa suplementação, que às vezes até tá adequada, né? Às vezes foi até um profissional que passou, mas como não observou a pele, não sabia desse histórico, né? Integrar tudo seria o ideal, né? E as vitaminas não engordam, né? A gente tem que tirar isso da mente. Realmente a B12, quando você toma suplemento de vitaminas B, o pool de vitaminas B, que tem B5, B6, B12, B1, B2, elas são interessantes, nós precisamos no organismo. A B12 é muito importante, já tem trabalhos mostrando que ela previne Parkinson e Alzheimer. Então, hoje a gente tem que suplementar a vitamina B12 para quem não tem, mas da maneira correta para não ter os efeitos colaterais. Tá joia. Vamos atender a telespectadora, tá na linha a Saline, fala conosco de Franco da Rocha aqui em São Paulo. Oi Saline, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, eu amo o seu programa, viu? Obrigada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. O seguinte, eu fiz alguns exames de sangue há um tempo atrás e deu deficiência de vitamina D. Só que a médica não prescreveu nada para mim. Será que eu teria que tomar a vitamina D? E também me falaram que perfurar a cápsula da vitamina D e passar no rosto também é bom. O que a senhora me diz disso, doutora? Obrigada, Saline. Um beijo para você. Obrigada pela participação, pela confiança aqui no Consulta ao Doutor. Fico muito feliz. Obrigada. Doutora, como é que a gente ajuda a Saline? A gente, assim, tem que fazer uma reposição realmente de vitamina D. Tem que procurar talvez um outro profissional, um ginecologista, um clínico, um endocrinologista, um dermatologista. São os profissionais atualmente que trabalham mais com a questão da vitamina D. Agora, sim, a vitamina, ela vem numa cápsula gelatinosa para ser absorvida lá pelo estômago. Tem produtos que são entéricos, que eles têm que ser absorvidos no intestino. A vitamina D, geralmente, é um produto um pouquinho caro, tem um preço, eu acho que não vale a pena. Ela não vai ser absorvida, ela pode, inclusive ela é oleosa, ela pode dar acne. Em termos de rejuvenescimento, ela não vai ter nenhum benefício, porque a pele, o que acontece? Ela foi feita para não deixar absorver. A pele é nosso escudo, é nosso órgão de proteção. Então, para você absorver alguma coisa na pele, o veículo que você coloca aquela substância tem que ser adequado. Então, hoje não tem produtos que tenham vitamina D tópica. A gente não trabalha nessa linha. Tem a vitamina C, a vitamina D, não. Então, mesmo que surja daqui para frente um trabalho que mostre que a vitamina D passada, né, para passar na pele seja interessante, ela vai ser colocada num veículo adequado que vai absorver. Do contrário, ela vai fazer uma camada como um óleo, você vai evitar sua transpiração, pode dar acne, milhões, né, lesões, cravinhos. Então, não façam isso. Perfeito. Tem bastante coisa pra gente falar. Acho que dá pra gente ir pro intervalo. No próximo bloco, eu queria que a doutora falasse um pouquinho desses nutracêuticos também, se tem algum para celulite e até que ponto consegue resolver essa questão da celulite, já que é o corpo todo organizado, né? E se tiver um desbalanço, aí não tem jeito. E alguns corpos têm mais tendência a ter celulite, mesmo com uma alimentação mais regrada. No próximo bloco, a doutora vai explicar aqui para nós. A gente vai sair rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a doutora continua explicando para nós. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados com a pele. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Úrsula Mettelman, médica dermatologista. Doutora, o que tem de nutracêutico, né, de novidade para cuidar
de celulite. A gente fala em tratar celulite, é isso? É um problema? Nós falamos em tratamento de celulite, já que celulite, assim, ele é considerado realmente, é uma doença, mas não é uma doença no sentido de causar um malefício, né, de dor, de sintoma, nada disso. É uma inesteticidade, é uma causa inestética de acometimento da nossa pele. A gente sabe que a celulite tem uma questão genética. A gente nasce com algumas áreas do nosso corpo predispostas a ter a celulite. Você tem uma malformação da questão ali do seu colágeno, com o seu músculo, com o tecido adiposo, a gordura, e aí aparece aqueles furinhos, aparecem a celulite. Então, os tratamentos, tem um dos produtos aqui, que é nessa mesma linha, e isso também as pessoas perguntam bastante, porque tem muita propaganda na televisão, um dos produtos que tem substâncias que ajudam no tratamento. O que eles fazem? Na verdade, eles vão ativar o metabolismo com 1, 2 ou 3 substâncias que aceleram esse metabolismo. Então, eles propiciam a queima de gordura. Só que eles não fazem isso sozinhos. Tratamentos para emagrecer nesse sentido, para celulite, você tem que dar o start, você tem que dar o estímulo. O que significa? Você tem que fazer alguma atividade física. É a mesma coisa que às vezes você vai fazer um tratamento e falam, mas não vai para casa, você vai fazer, né, uma criolipólise, vai congelar gordura, faz algum tipo de drenagem, e falam, não vai para casa, vai caminhar, vai queimar, vai acelerar, coloca a máquina para funcionar. Por isso que tem cafeína? Exatamente, porque a cafeína realmente, ela acelera o metabolismo, né? Tem pessoas até que falam, não, eu não tomo cafeína porque eu não quero acelerar o metabolismo dos meus neurônios, sempre tem os dois lados, né? Mas eu acho que a cafeína é bem interessante. A gente usa na forma de cremes e usa na forma injetável não, também injetável, porque existem as mesoterapias, existem os produtos à base de cafeína para a gente injetar na região da celulite e os orais. Mas não adianta tomar e esperar que ele faça efeito. Por exemplo, você vai fazer academia, você vai fazer caminhada, né? Aí você toma a cápsula antes e vai fazer. O seu metabolismo vai acelerar e é como se você aumentasse o seu pique. E aí, se você mudar a sua rotina, então você entrou ali numa... Porque tem muita gente que tem uma vida bem regrada, com atividade física, alimentação saudável e tem bastante celulite. Então, você vai utilizar essa ferramenta, continuar fazendo seu exercício e vai dar o resultado. Aí você parou de tomar, volta. Volta tudo. Tá. Esse é o tipo de tratamento que você tem que manter, né, mais ou menos, depende, a gente sempre fala assim, numa mudança de estilo de vida, um emagrecimento. E para aquelas áreas mais resistentes, aí você tem que fazer realmente aplicações de laser ou dessas enzimas que você pode tomar, mas tem que ser colocada no local, então são as infiltrações com cafeínas, com outras substâncias também que vão diminuir a gordura e vão diminuir a celulite, o processo inflamatório naquele lugar. Excelente. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Sabrina, fala conosco de Ibireté, Minas Gerais. Oi, Sabrina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar do meu caso, que eu tenho, acho que a forma mais aguda de queratose pilar. Meus membros inferiores são totalmente atingidos, meus membros superiores, a parte superior dos braços e as costas também e uma porção da região da barriga. A minha dermatologista, ela me indicou um tratamento com creme à base de ureia, no qual eu utilizei ele, ainda estou utilizando e parece que não está sendo tão eficaz. Eu gostaria de saber se tem algum cuidado que eu posso tomar com a minha pele, para poder saber se tem alguma solução melhor. Excelente sua pergunta, Sabrina. Obrigada por confiar no Consulta ao Doutor. Doutora Úrsula, como é que a gente ajuda? O que é queratose pilar? Então, assim, de um modo, né, um pouquinho simples para que tentem entender, o lugar mais comum é aqui no braço, são aquela pele áspera, aquelas bolinhas que às vezes a gente sente, às vezes até inflama. Isso é o quê? Também é uma pequena, né, malformação da pele. Essa pele, assim como eu expliquei na questão da acne, ela também fecha e aí ela obstrui, tanto que às vezes você mexe, sai uma bolinha, sai uma secreçãozinha, que seria o sebo, né? As células mortas naturais do nosso corpo. Se a gente for colocar para as vitaminas, por exemplo, a vitamina A é uma vitamina que, suplementando ela, mas sempre com aconselhamento médico, porque a vitamina A em excesso vai dar queda de cabelo,
né? A gente tem que ter tudo um equilíbrio. A vitamina A, junto com outras vitaminas, ela ajuda no tratamento da queratose pilar. Em alguns momentos, até a isotretinoína, que a gente já conversou. Mas se for uma questão, por exemplo, associada a uma pele seca, a uma alergia, né, a dermatite atópica, porque aí a gente tem que avaliar tudo. Aí ela pode ser um quadro mais prolongado. Então você toma a medicação, você trata, ela volta, pode ser uma fase da vida, enfim. Mas a vitamina A seria, digamos assim, a que está responsável pela melhora da pele nesse caso. Perfeito. Por isso que uma avaliação vai muito bem, né? Então não vai passar batido por um dermatologista, de repente nem é sua queixa, às vezes você já até se acostumou, né? É claro que a telespectadora falou de uma forma talvez mais acentuada, né? Onde ela tem outras regiões do corpo, mas às vezes umas bolinhas aqui até passam, né? Por nós, mas não pelo especialista. Então, agora, você falou de dosar a quantidade, que precisa de acompanhamento. Então, você usou o exemplo da vitamina A, a gente já entendeu que realmente precisa ter a dosagem correta em altas doses e ainda mais sem acompanhamento, né? Fazendo automedicação, isso é um perigo. De quanto em quanto tempo que você pede para dosar, doutora? Então, depende muito. O que a gente tem que entender aqui? Quando nós fazemos esse tipo de produto, se vocês olharem, eles colocam assim, a dose é o IDR. O que é o IDR? Seria uma concentração que você, baseado numa dieta, eles colocam, né? Dieta de 1.800 calorias, de 2.200 calorias, seria o que você deveria ingerir todo dia. E nós sabemos que a nossa alimentação, o nosso solo, os agrotóxicos, os produtos processados, tudo isso não tem as vitaminas, os sais minerais. Então, às vezes a pessoa acha que se alimenta muito bem, você vai dosar as vitaminas, está cheio de vitamina faltando, tá? Então, teoricamente, mesmo você tomando essa medicação, que é considerada a dose que você precisa, de 6 em 6 meses, tá? Se por algum motivo você estiver fazendo uma ingestão maior, por exemplo, você está com uma deficiência muito grande da B12, você está com uma deficiência muito grande da D, e aí você precisou fazer uma dose maior, né? Por exemplo, a D a gente às vezes dá 1.000 unidades por dia. Em algumas situações você dá 50.000 por semana. Então você extrapola um pouquinho, mas é para recuperar aquela pessoa rápido. Aí você pode até diminuir o intervalo, mas de 6 em 6 meses, vê o rim, né? Então quem faz suplementos também, quem faz academia, vê como é que está a função renal, vê como é que está a função do fígado. É importante se você está tomando alguma coisa, você está fazendo um abuso, que seja de um anti-inflamatório, né, de um analgésico, se você está sobrecarregando de alguma maneira o seu organismo com alguma coisa que é exógeno, que é artificial, vale a pena de 6 em 6 meses você procurar um especialista. Doutora, alguns produtinhos aqui contém cafeína, a gente já falou isso aqui. Tem gente que não pode tomar cafeína, por vários motivos, da enxaqueca, enfim. Ou não vai bem, precisa ficar demais acelerada, acaba sendo prejudicial. Quem não tem a recomendação de não tomar cafeína, precisa ler e avisar o especialista, ou então, de repente, a médica falou que eu podia comprar qualquer um dos sachêzinhos, mas você tem que ir lá e ver se tem cafeína, é isso? Exatamente, né? Essas substâncias que de alguma maneira elas estimulam o seu ritmo, com os polivitamínicos de um modo geral, isso não acontece porque a dosagem é baixa. Mas muitas vezes você vai em algum especialista que vai te passar uma dosagem muito alta, muito concentrada de vitamina, e o excesso dá efeito colateral, sim, dá batedeira no coração, né, dá taquicardia, dá tremores, dá mal-estar. Então é por isso que a gente recomenda realmente, os pacientes às vezes a gente pergunta, você toma alguma coisa, ingere, às vezes é um fitoterápico, né, e isso tem repercussão no nosso organismo, às vezes alguma fórmula para emagrecer, algum chá, né, tem chás que são extremamente hepatotóxicos, essas coisas de ervas, mas é natural, mas tem muita coisa na natureza que é venenosa, que faz mal para o nosso fígado, que se você quiser ingerir, ela tem que ser metabolizada, tem que tirar a substância que faz mal para você poder ingerir. Então isso deve ser sempre relatado, sim. Vamos atender a telespectadora? A Inês está na linha, fala conosco de Mogi das Cruzes. Oi, Inês, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, querida? Tudo jóia, seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Então, eu quero perguntar para a doutora que hoje eu tenho 45 anos
E sempre curti cachoeira, andar de bicicleta, sempre a mão exposta, mas nunca passei nenhum protetor, nada, né? Só que agora, né, tem tantas pintas na minha mão, assim, aquelas sardinhas, eu queria saber se tem algum creme que limpa tudinho, assim, em cima da mão, assim, porque ficou tão feio. Excelente sua pergunta, Inês. Obrigada, um beijo para você, para o pessoal de Mogi das Cruzes. Doutora, esse é o problema do sol? Exatamente, é o inicial, né? O que acontece? Você começa tomando sol e aí tem a tendência a formar mancha, só que o seu organismo vai lá e repara. O seu organismo vai lá e repara. Conforme a gente vai envelhecendo e essa radiação é cumulativa, ela vai ficando no nosso organismo, ele não consegue mais reparar. É uma das questões do envelhecimento. Então a gente vai envelhecendo, vai mudando a pele, ela vai regenerando não da mesma maneira. Então tem tratamentos, claro, para as manchinhas, mas o que a gente deve enfatizar, esse é um sinal de que a tua pele já não está mais regenerando. Às vezes isso acontece aos 25, às vezes a face, né, é muito comum aquelas sardinhas em cima do nariz, isso acontece às vezes em crianças de 5, 6 anos, porque toma sol, brinca, não passa protetor solar, a pele é muito sensível. Então, realmente, proteção solar é a primeira coisa e procurar um dermatologista para fazer um tratamento para as manchas é muito bem-vinda, né? Hoje a gente acredita, né, que as pessoas utilizem os protetores, tem muita informação, então a gente acha, né, que está mais fácil colocar em prática tudo isso. Mas, de qualquer maneira, às vezes até protegendo, né, algumas peles têm mais tendência a essa mancha. E alguém que foi agora, então, para a praia, passou férias e tomou muito sol, às vezes não se expôs de propósito ao sol, mas estava ali no ambiente de praia e piscina e acabou manchando essa pele. Ou já tinha feito um tratamento e aí as manchas voltaram ou formaram outras. Dá para recuperar essa pele? Tem momento certo para fazer isso, estação do ano, dá para fazer sempre? Na verdade, assim, a gente orienta sempre o tratamento, preparo dessa pele para ir para o sol e, claro, aqui no Brasil, né, aquela brincadeira de que o ano começa depois do carnaval. Então, passou o carnaval, hora de ir para o consultório do dermatologista, né? Então, geralmente, mês de março é onde a gente começa a encontrar as peles que voltaram da praia, estão ressecadas, estão escamando e às vezes já tomaram sol numa pele sensível que está escamando. Então essa pele precisa de hidratação nesse momento, precisa de muita loção hidratante, a pessoa tem que se hidratar, beber muita água, evitar o sol, passar protetor solar. E aí existem os produtos que a gente tem, realmente os cremes que nós temos para prescrever, para reparar esses efeitos antioxidantes do sol, né? O sol, ele oxidou, ele estragou a pele, ele enferrujou, tá? Aí o que você vai fazer agora? Hidratar e passar cremes que clareiam e que removam esse dano. O creme não funcionou, não foi o suficiente, aí você tem que partir para fazer procedimentos. Então, procedimentos que estimulam a renovação celular, que estimulam o colágeno. Então, vai ser o quê? O peeling, que é um produto que você passa a pele escama. Você provoca, é uma queimadura provocada por uma substância química, né? Então ela vai escamar, ela vai trocar. Você pode fazer laser, o laser ele consegue ir mais profundo, então além de ele melhorar a aparência, ele consegue estimular mais o colágeno, que é o que a gente está falando nessa questão de nutracêutico, de envelhecimento. Na verdade, o nosso grande objetivo depois das manchas, né, que hoje tratar mancha a gente consegue ter um controle maior, hoje o grande objetivo da medicina, da questão estética, é a flacidez de pele. Esse é o problema maior que se encontra, que eu falo que assim, quando se chega aos 40 anos, é o fator novo, porque às vezes você já teve uma ruga, já tem uma manchinha, mas a flacidez é um comemorativo novo. A pele começa a ficar flácida e aí como é que você vai tratar? Então vai necessitar realmente de um empenho um pouco maior, tanto nos cuidados com a pele como da alimentação, que era uma coisa que a gente estava conversando, que hoje a gente tem observado, isso é a questão do açúcar, né? A nossa dieta é muito baseada no carboidrato, no açúcar. A gente tem que lembrar que massa, que pão dentro do corpo, ela vira açúcar. E o açúcar, ela faz simplesmente o quê? Ela vai na nossa proteína, que forma músculo, forma colágeno, e glica, ela destrói.
o açúcar ela destrói a nossa proteína. Então não adianta nada você fazer altos, ou adianta menos, né? Altos tratamentos, investir dinheiro, comprar produto, gastar, passar e ter uma dieta à base de muito carboidrato e de muito açúcar. Então hoje, esses novos conceitos em relação à saúde e à beleza, eles têm vindo com muita força, são coisas que vêm para ficar, porque são conhecimentos já que são consagrados, estão solidificados e, de um modo geral, a gente tende a realmente bater nessa tecla com as pessoas e eu acho muito importante, porque você está promovendo saúde, não é só a estética e a beleza, né? Fazer melhores escolhas na alimentação também, que exatamente, vão refletir na pele, né? Exatamente. Muita gente perguntando aqui sobre cremes, então, de uso tópico, né? Esses anti-envelhecimento. Aliás, esse é um termo que nem os especialistas nem falam, anti-envelhecimento. Envelhecimento é uma coisa natural, mas esses cremes que promovem um lifting, enfim, que popularmente é anti-idade, né? Eles funcionam? Tem comprovação disso? Dá para utilizar? E resultado, o que se espera? E em quanto tempo? Porque eu sei que a pele, ela demora um pouquinho para dar uma resposta, né? Sim, hoje nós temos assim, aquelas substâncias que são consagradas, né? Então, por exemplo, voltando um pouco, a própria isotretinoína que a gente toma, ela e os derivados, porque a indústria desenvolve alguns produtos à base da isotretinoína, que é o ácido retinóico, o retinaldeído, eles são substâncias que comprovadamente têm efeito, eles têm vários efeitos na nossa pele, então eles estimulam a multiplicação celular, eles clareiam a pele, eles estimulam a prevenção da quebra do colágeno, eles estimulam o colágeno, eles previnem o câncer de pele até no sentido de melhorar a renovação celular, o ácido glicólico. Então tem substâncias, a vitamina C, que elas têm comprovação científica, outras não têm. Outras são pesquisas de laboratórios e são substâncias que teoricamente elas fazem o efeito que nós queremos, então nós associamos, mesmo sem ter os estudos científicos que efetivamente, né, de longo prazo, que efetivamente comprovem a ação desses produtos, nós associamos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o creme que a gente usa. Existem uma série de opções no mercado, existem produtos que são extremamente caros, mas que eles não fazem nada mais, nada além do que uma maquiagem, uma hidratação. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai prescrever, no que a gente vai indicar. A gente tem que tentar colocar coisas que têm sentido. Às vezes a prescrição não precisa ser cara, não precisa ser cheia de substâncias, mas ela tem que ter algumas coisas naquele universo que a gente tem da cosmiatria que vão beneficiar. Efetivamente, elas melhoram a pele, elas clareiam, elas estimulam o colágeno. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, você usar. Mas neste universo de tantas opções, sempre procurar um profissional que possa te indicar. Você já sabe que funciona melhor numa pele mais sensível, o que não funciona, né? Doutora, eu adoro te receber aqui. Eu vou deixar os contatos da doutora. A doutora tem um Instagram que faz o maior sucesso, sempre com posts informativos. É o DRA Dermatologista. DRA Dermatologista, lá no Instagram. Siga o perfil, curta as fotos, tem muita informação bacana. No Facebook é DRA Úrsula Mettelman, dermatologista. Então, doutora Úrsula Mettelman, com 2 N's no final, dermatologista. E o telefone é 5579-5362. 5579-5362, 0 operadora 11. Doutora, obrigada por ter vindo, nos ensinado tantas coisas. Espero que a gente possa colocar isso em prática, né? E fazer as visitas periódicas ao dermatologista, que é muito importante na prevenção do câncer de pele e tudo mais. Exatamente, obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Boa Fiquem tarde bem e usem protetor solar. Sempre. Mesmo nos dias assim, que, como hoje aqui em São Paulo, a gente não enxerga o sol, né? Mas eu fiz a lição de casa hoje, viu, doutora? Obrigada a você que escolheu ficar muito bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.